Bom, como o Aba comentou, né, amanhã nossa igreja completa, amanhã 31 de julho, e a nossa igreja, a IPI, né, a Igreja Presbiteriana Independente, ela completa 120 anos. A IPI nasceu em 1903. Teve um desentendimento dentro da igreja presbiteriana, só tinha igreja presbiteriana, não tinha nenhuma outra, né? E o grupo que formou a IPI era um grupo de homens e mulheres que entendiam que a nossa igreja, que na época ela ainda tinha muita influência dos missionários norte-americanos, ela precisava ser uma igreja de brasileiros, para brasileiros, com jeito brasileiro, né? E feita assim, para a nossa realidade. E não simplesmente ficar recebendo tudo de fora, né? Tudo que vinha dos Estados Unidos e só repassando. Então, essa foi a principal motivação que deu esse racha, né, dentro da igreja, que acabou virando a IPI. Então, a gente tem a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E a motivação principal foi que a IPI nasceu para ser essa igreja brasileira, né, para os brasileiros. E a IPI ela é muito interessante, porque ela tem uma particularidade que é própria dela. E assim, você precisa entender isso se você quiser fazer parte da IPI. A IPI, na verdade, ela é uma grande colcha de retalhos. Porque a gente abriga de tudo, né? Você tem IPI que é extremamente tradicional, que o culto de domingo de manhã é no órgão de tubo, com pastores vestindo toga, colarinho clerical, né? Aquela coisa bem litúrgica, bem tradicional. E você vai encontrar IPI que o povo fala em línguas, que é super pentecostal, sabe, carismática. A gente tem IPI que a teologia é extremamente liberal, né, assim, inclusiva ao extremo, e IPI que é extremamente conservadora. A gente vai ter IPI que é extremamente bem rural, né, aquela coisa assim da fazenda, aquela cultura do campo, que o pastor tem que, sabe, visitar, né, irmão por irmão e tomar café e tal. E tem IPI que é bem cosmopolita, essa coisa louca da cidade. A IPI é isso, ela é uma grande coxa de retalhos, né? Ela é bem diversa. E eu acho que assim, isso fez da IPI ter... Eu amo essa igreja, né? Eu acho que ela teve alguns avanços que são muito importantes, assim. Primeiro que, pelo fato da IPI ser inclusiva, né, ela é uma das primeiras igrejas tradicionais que abriu espaço para que as mulheres também fizessem parte da liderança, né? Então, assim, a IPI há muitos anos já que ela ordena mulheres na diaconia, no presbiterato, pastoras, né? Isso para mim foi um grande avanço. Você vê que, assim, é engraçado, né? A gente está vivendo um tempo tão louco que o fundamentalismo tem aumentado cada vez mais. E você pega outras correntes do presbiterianismo e tem grupos que assim, tem um grupo aí de uma outra igreja que a mulher assim, os caras estavam querendo que a mulher não pudesse nem fazer oração dentro da igreja. Sabe aquela coisa assim de Paulo? Que a mulher só pode perguntar para o marido, manja, e na igreja tem que ficar calada. E a IPI não, ela é essa coisa assim, né, inclusiva. A IPI, ela faz o batismo, né, de crianças, e alguns anos já que ela dá a ceia para as crianças também. Isso para mim é um grande avanço também, né? Essa coisa de incluir, entendeu? No pacto da graça. E a IPI, apesar assim, de ser um pouco tímido até, eu acho, mas ela está muito ligada nessas pautas atuais. As coisas da igualdade dos gêneros, por exemplo, uma coisa que a gente já discutiu, né, que já está mais difundido. Mas a IPI, por exemplo, ela uns anos atrás, ela começou a falar de racismo. A gente tem o reverendo Leontino, né, que é uma das poucas referências até de pastor negro que a gente tem. Eu lembro alguns anos atrás que ele... Cara, foi muito legal, fizeram entrevistas com ele e tal, ele contando, estava até falando para o Rodolfo, né, o Leontino é um cara que foi preso na ditadura militar, né, e assim... a IPI está atenta, sabe, a essas questões, né, que são importantes para os nossos dias. Do racismo. Já começou uma discussão dentro da IPI, por exemplo, sobre a questão da homoafetividade, do LGBT, bem tímida ainda, né? Começou lá no seminário,
mas já o nosso seminário, por exemplo, fez uma revistinha, né, falando da temática, e começa por aí, né, essas discussões. Eu sou filho dessa igreja. Meus avós eram da IPI, meus pais da IPI, meus tios, né, eu sou da IPI, agora meus filhos, sobrinhos. E assim, de um lado, tem essa gratidão por essa igreja que acolheu a minha família, que abraçou a gente, né? Mas por outro lado, eu sou muito preocupado, porque a verdade é que a continuidade dessa história, ela preocupa a gente, porque nós temos algumas igrejas que são muito fortes dentro da IPI. Eu consigo até nomear algumas aqui. Você vai olhar, por exemplo, uma igreja, a primeira IPI de Londrina, a primeira IPI de Maringá, a primeira IPI de Bauru, a Hub Sorocaba, que é uma igreja mais nova, né? São igrejas punjantes, sabe? Fortes, mas a grande maioria das IPIs, elas estão ficando cada vez menores e tal, muitas delas debilitadas, morrendo. E nós que somos a IPI Novo Norte, né, esse projeto de plantação, nós somos parte desse esforço da igreja nacional até, de manter viva essa chama. Tem muita gente investindo na gente para a coisa continuar. Tem a primeira IPI de Campinas, que é a nossa parceira, tem o Presbitério de Campinas, a Igreja Nacional. São esforços para que a gente continue avançando, né? Para que a nossa comunidade é uma tentativa de manter vivo esse legado. E a gente está nascendo com o compromisso de priorizar as novas gerações, que são os nossos filhos, que a gente acabou de orar aqui. Então, gente, pensando nisso, eu queria refletir sobre... eu queria falar com vocês hoje sobre 3 compromissos para que as próximas gerações elas conheçam Deus. 3 compromissos para que as próximas gerações conheçam Deus. Então, vamos ler o texto bíblico? Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Esta é a palavra de Deus. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Esta é a palavra de Deus. Obrigado. Legal. Então, como eu disse, a partir desse texto, vamos pensar em 3 compromissos para que as próximas gerações também conheçam a Deus. E o primeiro compromisso que a gente precisa assumir é estimular a imaginação dos nossos filhos e filhas. Estimular a imaginação. O primeiro versículo lá do Salmo 78 e o segundo diz: Povo meu, escute o meu ensino e incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O salmista usa 2 palavras no versículo 2. A primeira é machal no hebraico, e a gente traduz por parábolas ou provérbios. A tradução literal dessa palavrinha que ele usa seria ser semelhante a, ou seja, você estabelece uma comparação. Tem um biblista que ele fala assim, machal possui um objetivo claramente discernível, o de avivar a percepção daquilo que é real em contraste com aquilo que se deseja, de forçar o ouvinte ou o leitor a fazer um juízo de si mesmo, de sua situação ou de sua conduta. Ou seja, quando você fala uma machal, uma parábola, você está forçando a pessoa a comparar a vida dela com aquilo que ela ouviu. E aí ela vai ter que meio que se posicionar diante disso. A segunda palavra é kidá, que é o enigma ou problema. É uma pergunta ou história
cujo significado precisa ser determinado pelo público. Ou seja, o cara vai, conta a história, solta a bomba e vai embora. É igual o pastor Cássio contou uma vez para mim, disse que o pastor Cássio ele era adolescente, e aí ele queria muito um tênis, que todo mundo estava usando na escola. O pai dele foi lá e comprou um tênis, só que não era o que ele queria. Aí disse que ele ficou emburrado, sabe, ficou chateado, não quis usar o tênis, né, fez aquela, né, deu aquela emburrada, né, de adolescente. Diz que o pai dele entrou no quarto, falou assim, você está chorando porque não tem o tênis que você quer, né? E eu que conheci um homem que não tinha pé, levantou e foi embora. Só soltou e foi embora. Diz que o Cássio estava meio que chorando assim, sabe? Ele parou assim, diz que ele engoliu o choro, colocou o tênis e foi para a sala. Né? Isso é um enigma, esse enigma que fala aqui. Você fala e deixa a pessoa tomar a decisão dela. Entendeu? O que essas duas palavras têm em comum, não sei se vocês perceberam, é o seguinte: elas não dão uma resposta pronta para o ouvinte. Elas forçam o ouvinte, elas estimulam ele para que ele tire suas conclusões. Ela obriga a pessoa a fazer um exercício mental, né, que faz ele ter que se mover de um lugar para outro. Isso porque a educação no Oriente ela é diferente da educação do Ocidente. No Oriente, ao contrário, o Ocidente, a gente entende que educação é acúmulo de informação. Então a gente vai para a escola para a gente receber informação, cada vez mais informação. E no Oriente é diferente, eles entendem que o mestre, o educador, ele provoca o aluno para o aluno chegar às conclusões dele. Então assim, é uma coisa mais selvagem até, porque você não tem muito controle, né, tipo de para onde vai, mas você está provocando o cara e fazendo o cara, vai para frente. Ou seja, o que o salmista está falando para a gente é que se a gente quiser que a nova geração conheça Deus, a gente tem que assumir esse legado espiritual, né? E assumir a responsabilidade de estimular a imaginação deles. Porque não adianta você colocar informação, cara, eles estão saturados de informação. O que essa geração mais tem é acúmulo de informação, eles não sabem o que fazer com informação. A gente não sabe, calcula as crianças, né? E assim, o que a gente está começando a perceber no Ocidente é que você não toma decisões baseado no seu conhecimento. Você sempre vai tomar uma decisão baseado naquilo que move as suas entranhas, as suas paixões, os seus afetos, o seu coração. E é muito interessante porque o que move as nossas entranhas é sempre uma imagem mental, uma história. E quem sabe disso é a publicidade. Já percebeu como é que a gente compra um produto? Você nunca compra um produto sabendo o que o produto faz. Por causa da informação sobre o produto, porque você conhece o produto. Você compra o produto porque ele desperta uma emoção em você. Então vamos pensar aqui, por exemplo, pega uma propaganda de carro, pega um Jeep, por exemplo. O que o Jeep vende pra gente? Ele não, a propaganda não fala de segurança, de estabilidade, pode até falar, mas quando você vê um comercial, o que você está comprando? Você está comprando coragem, liberdade, natureza, aventura. Não é isso que os caras vendem pra gente? Pega a propaganda da Volks, lá da perua, da Kombi, que deu maior polêmica agora da Elis Regina. O que eles estão vendendo pra gente? Família, as lembranças do passado, né? Você reviver essa coisa das memórias afetivas, relacionamento. Percebe? Os caras sabem fazer isso. E aí o que eles fazem? Eles movem as nossas entranhas. Tem um professor, um anglicano, que chama James K. Smith. Gente, eu coloquei as citações que eu vou falar, tá na tua liturgia aí, para você poder acompanhar. Como elas são mais maiores, é a primeira citação, olha o que ele fala sobre isso. E se começássemos analisando, não só como a educação entra em nossa cabeça, mas também, e especialmente, como ela nos agarra pelas entranhas, o que o Novo Testamento chama de cardia, o coração. E se a tarefa primordial da educação for a transformação da nossa imaginação e não a saturação do intelecto? E se isso estiver relacionado tanto com o corpo quanto com a mente? Segundo esse professor, o Smith,
Todos nós somos atraídos diariamente por imagens que simbolizam para a gente aquilo que a gente entende por sucesso, prosperidade, felicidade, viver bem. Então, todo dia você vê um monte de histórias que dizem para você o que é viver bem, o que é ter sucesso, o que é ser feliz. São os comerciais da TV, os filmes que a gente vê, as novelas, os influenciadores digitais. Eles estão contando histórias para a gente. E aí, junto com essas histórias, vão se formando os mitos. Pega, por exemplo, o mito do menino pobre que fica rico. Então você tem a história do Aladim, você tem a procura da felicidade, você tem a Oprah, né? Você tem o Neymar. São histórias, o menino pobre que ficou rico. Isso daí vai formando um mito na nossa cabeça. Você tem o mito, por exemplo, do nerd que era zoado e virou um cara, né, bonzão. Então você tem o Steve Jobs, o Zuckerberg. Você tem o mito da menina que era feia e ficou bonita. Desde a Cinderela até a Betty a Feia e, sei lá, um monte de influenciadora digital. Vocês percebem essas imagens, esses ícones, né, que a gente vê na publicidade, nas vitrines das lojas. Cara, eu gosto muito de uma história do Léo Freiman, que ele fala que um amigo dele que estudava teatro, um dia ele estava andando no shopping, o cara estudava teatro, o Léo Freiman estudava psicologia. Ele parou na frente de uma loja da Fórum e ele ficou olhando a loja assim. Cara, diz que o cara sentou no chão do shopping e ele ficou um tempão olhando para a loja. Ele falou assim: Léo, você tá vendo o que eu tô vendo? O Léo falou: não sei se eu tô vendo o que você tá vendo, né? Beleza, tipo, o cara foi embora para casa dele. No outro dia ele falou: cara, vamos comigo de novo na loja? Ele tinha feito uma maquete, tipo numa caixa de sapato, e aí ele chegou lá e falou assim: eu quero falar com o gerente. Aí chegou, se apresentou pro gerente e falou assim: olha, eu sou estudante de teatro. Ele falou assim: eu percebi que na tua vitrine, falou assim, em teatro eu aprendo a fazer cenário, eu aprendo a fazer figurino e tal. Falou assim: é isso que você tem na tua vitrine. Aí ele catou e mostrou a maquete e falou assim: eu posso transformar a tua vitrine para contar uma história. E aí falou assim: vamos fazer um teste? Eu faço por 3 meses. Se você gostar do meu trabalho, depois você me contrata. Resultado: o cara ganha, tipo, sei lá, 20 pau por mês só fazendo vitrine de loja. Por quê? Porque a vitrine conta uma história, né? É um ícone, sabe? É uma imagem. Então você tem os artistas famosos, os youtubers, né? Vamos continuar lendo a citação aí? Segunda citação. É o James K. Smith de novo. Ele fala assim, ó: a visão da vida feliz conquista nosso coração e nossa imaginação, não porque nos dá um conjunto de regras e ideias, mas porque cria uma imagem do que significa para nós prosperar e viver bem. Nosso amor supremo nos toca e nos motiva porque ficamos encantados por essas imagens da prosperidade humana. Em vez de sermos movidos por crenças, somos impulsionados por um telos, um objetivo que desejamos. Não é tanto o fato de que somos convencidos intelectualmente e depois juntamos força de vontade para buscar o que devemos buscar. Pelo contrário, num nível pré-cognitivo, ou seja, antes de você pensar, somos atraídos por uma visão da boa vida que nos foi descrita em histórias e mitos, imagens e ícones. Não é, antes de tudo, a nossa mente que é cativada, e sim a nossa imaginação. E quando nossa imaginação é fisgada, nós somos fisgados. E às vezes, nossa imaginação pode ser fisgada por visões muito diferentes daquelas com que estamos alimentando a nossa mente. Ou seja, o que está capturando o coração e a mente, a imaginação das crianças, dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos adolescentes, da próxima geração? Uma matéria da revista Veja, de 20 anos atrás, de julho de 2003, dizia assim: com um apetite consumista maior que o da média da população, o jovem brasileiro sabe onde quer gastar e ainda influencia as compras da família. A maior parte do que se produz no mercado publicitário, que movimenta 13 bilhões de reais, 20 anos atrás, tá? Por ano, tem como alvo a parcela de 28 milhões de brasileiros
de idade de 15 a 22 anos. Nos dias de hoje, o indivíduo é considerado consumidor aos 6 anos de idade. 1/4 do que se compra no mercado é influenciado pela criança. Se nós não formos intencionais em mudarmos a imaginação da próxima geração, outras pessoas vão fazer isso por nós. A Disney, a Netflix, Felipe Neto, essa galera. Eu falo que o que deu um start em mim foi um dia que a Paula virou para o João Francisco e falou assim: filho, quem criou o mundo? Ele olhou para ela e falou, ele não estava brincando, ele falou assim: Tefiti, da Moana. Porque ele tinha assistido tanto filme da Moana que ele estava assimilando a história da criação do mundo a partir de Moana. E aí a gente, foi no meio da pandemia isso, deu um estalo na gente e falou assim: opa, peraí que tem alguma coisa aí. Porque tem alguém moldando a imaginação deles. Esse é o primeiro compromisso. A gente tem que assumir o compromisso de moldar a imaginação da próxima geração. Segundo compromisso, mostrar o poder de Deus. Verso 4. Não nos esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Eu falei que a gente tem que mostrar o poder de Deus. O texto fala a partir da negativa, né? A gente não vai esconder. Então a pergunta que a gente tem que fazer é: de que forma que a gente esconde o que Deus tem feito? E para mim tem duas formas básicas. A primeira e a mais óbvia é aquilo que a gente chama de liberalismo. O que é o liberalismo? É quando os pais já estão convencidos de que a religião é algo desnecessário e eles se apegam a outros valores e eles não mostram mais o poder de Deus porque não acreditam mais no poder de Deus. Então a gente sabe que nós, né, que somos adultos, a gente está numa geração, uma geração que muitos de nós já se tornaram racionalistas, intelectualizados, que falam: não, Deus é um mito, né? Todas as religiões são iguais e tal. A gente tem a psicanálise aí com Freud, né, que fala: não, isso daí é uma carência humana de um pai supremo que você tem que obedecer. Então, a gente faz parte de uma geração que está cada vez mais materialista e consumista. Então pode até falar que acredita em Deus, mas na prática vive para ganhar dinheiro, para acumular coisas. E também uma geração muito hedonista. O que é hedonista? Que busca prazer. E aí acaba assim, caindo na coisa compulsiva. Quantos amigos nossos saíram da igreja porque, cara, esse negócio de igreja é muito careta, muito chato, e aí o cara quer fazer churrasco todo final de semana, quer beber todo final de semana, e vai nessa. Pode até falar que acredita em Deus, mas na prática vive para satisfazer a vontade da carne, né? As nossas compulsões. Então, nesse caso, a pessoa rejeitou a experiência religiosa e ela tenta viver pelos seus recursos. Sabe qual é o problema disso? O problema é que os nossos recursos não são suficientes para a gente lidar com os dilemas da vida. Porque na hora da dor de verdade, na hora do sofrimento, na hora da calamidade, na hora do absurdo, cara, eu acho que é até cruel com as próximas gerações a gente não oferecer para eles a chance de entender e de acreditar que tem um poder maior que você pode recorrer. Porque se você está vivendo pelos seus próprios recursos, para quem que você pede ajuda quando chega a notícia do câncer terminal? Para quem que você pede ajuda quando o casamento acaba? Para quem que você pede ajuda quando, quando chega uma morte prematura na família? Um acidente, uma fatalidade. É cruel a gente não dar isso para eles, né? Esse é o liberalismo. Agora, tem uma segunda forma da gente esconder o poder de Deus, e ela é menos óbvia, que é a religiosidade. Porque o religioso parece que ele acredita em Deus, parece que ele conhece o poder de Deus, mas na verdade ele vive pelo próprio poder dele. O religioso acha que é o esforço dele que faz as coisas acontecerem, então ele não confia no poder de Deus, porque tudo depende do desempenho dele. E isso é menos óbvio, e aí a gente vive pela nossa justiça própria. E aí uma criança que cresce numa casa onde Deus é um policial bravo, esperando você errar, onde Deus ele é aquele cara que precisa ser bajulado o tempo todo, senão alguma calamidade vai acontecer alguma coisa. Onde a relação com Deus é baseada em regras e obrigações, senão
Ele vai te castigar. Se você não vier no domingo na igreja, Deus vai te castigar. Essa criança ela tem 3 caminhos. Ou ela vira um carola, que é aquele cara que bem água com açúcar, sabe? Pessoa sem graça, que abriu mão dos seus desejos e vive ali para seguir as regrinhas da igreja. Ou ele vai virar um hipócrita que finge que obedece esse monte de regra, mas na verdade ele vive os seus desejos no secreto. E aí, você sabe que quando a gente esconde as coisas, as trevas dominam, né? Aí a gente tem esses absurdos. Ou vai ficar um cara rebelde, que não quer saber de Deus, que não quer saber de igreja, que acha que é tudo chato, ultrapassado. E eu não preciso nem falar qual que é o caminho que a geração pós-cristã tem tomado, né? É rebeldia. Tem um livro que chama Descrentes. Eu tenho até uma citação aí também que eu vou ler com vocês. Eu só quero falar o seguinte: descrente é muito legal, porque quando ele fala descrente, ele não está falando do descrente, o cara que está fora da igreja. É um trocadilho, ele fala assim: descrente é o cara que está dentro da igreja e vive como se não reconhecesse na verdade que Deus é Deus. Então o que esse cara fala? Ele fala assim, está aí a citação também para vocês acompanharem. Ao mesmo tempo em que alguns adultos jovens são abertamente hostis em relação ao cristianismo, uma reação igualmente comum é de considerar-nos insignificantes. Quando os observadores externos declaram que somos descrentes, isso reflete um conjunto de percepções confusas e predominantemente negativas. Quando veem que os cristãos não agem como Jesus, eles logo concluem que o grupo merece o rótulo de descrente, como um arquivo de computador corrompido ou uma fotocópia ruim. O cristianismo, dizem eles, não é mais puro na forma, por isso rejeitam-no. 1/4 dos observadores externos diz que sua principal percepção do cristianismo é que a fé mudou para pior. Ela saiu dos trilhos e não é mais o que Cristo pretendia. O cristianismo moderno não parece mais cristão. E infelizmente esse movimento de rejeição do cristianismo, que é próprio dessa sociedade pós-cristã, é fruto direto da carolice e da hipocrisia daqueles que estão dentro da igreja. Então por conta dessa religiosidade. Sempre que a igreja se afasta da missão, ela gera esse tipo de coisa, essa religião de manutenção. E aí, para a gente manter as coisas funcionando, a gente não precisa. Você percebe que a gente esconde o poder de Deus? Para você manter as coisas funcionando, você não precisa do poder de Deus. Você precisa das regras, você precisa da liturgia, você precisa da estratégia, você precisa, sei lá, do culto da vitória. Você não precisa do poder de Deus. Então, gente, como que a gente pode manter vivo esse legado espiritual? Para que as próximas gerações conheçam Deus de verdade. E esse é o terceiro compromisso. O compromisso de ensinar com intencionalidade as gerações seguintes. O verso 5 e 6 fala: Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Você já pensou que no período do Antigo Testamento e mesmo no Novo Testamento, a maioria das pessoas, elas não tinham acesso a livros, certo? Uma pessoa não tinha Bíblia para ler em casa. Como é que as pessoas conheciam Deus na antiguidade? Era através da oralidade, era passado de pai para filho, certo? Deuteronômio 6 é o coração do Antigo Testamento, que é aquele: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua vontade. Ele fala assim: e você vai contar isso para o teu filho andando no caminho, assentado na tua casa. Você vai colocar isso na porta da tua no batente da tua casa, na tua roupa. Por que isso? Porque o que Deuteronômio está falando é o seguinte: olha, em todo lugar, em toda ocasião, você precisa ensinar seus filhos sobre a vontade de Deus. E aí, como é que isso funciona, então, quando a gente é intencional? Lembra que eu falei para vocês do João Francisco, lá da Tefit? Quando eu percebi isso, eu comecei a me ligar que
Porque, cara, engraçado, né? Eu sou pastor, mas eu percebi assim, eu terceirizei para a escola dominical, eu terceirizei para a igreja. E aí na pandemia eu percebi que aí não tinha mais igreja. Então quem é que estava ensinando meu filho? Era a Disney. Então eu comecei a me ligar que eu precisava assumir esse negócio, eu precisava ser intencional. Então sempre que eu vi uma oportunidade, e até hoje, a partir de então até hoje é assim, sempre que tiver uma oportunidade, a gente pega e joga sabe? E cara, como que isso é mais potente, manja? Quando tipo acontece uma coisa e você vai lá e joga, sabe assim? Você transforma conversas triviais em conversas espirituais. Então, por exemplo, teve um dia que a gente estava brincando de cabaninha. A gente fez uma cabaninha no quarto deles. Aí eu entrei para brincar com eles no meio da pandemia. Acho que foi em 2021. O João falou que aquilo lá era um barco. E aí ele não queria dividir as coisas dele com a Olivia. Como a gente estava num barco, ele não queria dividir as coisas com a Olivia, cara, na hora me veio Aí eu contei para ele a história. Você percebe? Eu peguei moldar a imaginação. Eu falei, filho, tem uma história que você precisa conhecer. E aí eu contei a história do Peregrino da Alvorada, do C.S. Lewis, lá das Crônicas de Nárnia. E aí eu falei que eles estavam num barco e tal, né, lá na terra de Nárnia. E aí eu contei do menino que vira um dragão, porque ele era muito ambicioso, ele não queria dividir as coisas dele. Cara, essa história do menino que virou um dragão, porque ele queria acumular as coisas, esse negócio, o João é super imaginativo, né? Esse negócio pegou o coração dele de um jeito, e aí eu catei, entendeu? Enfiei uma conversa espiritual. Semana passada, aí de tanta gente fazer isso, semana passada a gente estava na casa do meu sogro, o João falou assim para mim, ele virou para mim assim do nada, falou assim, pai, quando o rei voltar ele vai vir montado num cavalo branco? Eu falei, vai. Aí eu fui lá, peguei uma Bíblia, abri em Apocalipse 19 e eu li para ele Apocalipse 19. Aí ele olhou para mim e falou assim, sabe pai, isso daí que você falou é uma verdade, ele falou. Porque todo rei monta um cavalo branco. Só que eu tinha lido Apocalipse 19, diz que o rei vai vir montado num cavalo branco e na boca dele ele tem uma espada. Ele virou para mim e falou assim, mas por que o rei tem uma espada na boca? E aí eu expliquei para ele que isso era uma metáfora, né? Que o rei ele não usa violência, que o rei ele ganha pelo poder das palavras dele. Então, eu não estou falando que você tem que fazer do jeito que eu faço, porque eu gosto muito de história, eu gosto muito de livro, de filme, e o João e o Olívio também gostam disso. Essa é a forma que eu encontrei de comunicar verdades espirituais para minha família. Mas você tem que achar um jeito de fazer isso com seus filhos, seus sobrinhos, sabe, as crianças que você tem contato. A Paula, por exemplo, ela já não é tão imaginativa, mas ela tem o lance de conversar. A Paula ensinou eles a orarem, entendeu? Então com os nossos filhos, sobrinhos, netos, as crianças, você que não tem filhos, mas que, sabe, tem contato aí com sobrinhos, com outras, sabe, cara, você tem que achar um jeito através de pintura, de música, de conversas, brincadeiras, ser intencional nisso. E posso te falar um negócio? Tem dados estatísticos que mostram que famílias onde o líder espiritual, e quando eu falo líder espiritual, é aquele que ora, aquele que ensina, aquele que encoraja, aquele que decide. Olha os números. Quando o homem assume a liderança espiritual da casa, 87% dos filhos têm a chance de permanecerem dentro da igreja. 87%. Quando é só a mulher, sabe para quantos percentuais isso cai? 26%. 26%. Quando não tem nem o pai nem a mãe, a chance de uma criança sozinha permanecer é de 13%. Então, homens, estou falando agora com os homens, nós homens, a gente precisa assumir isso, sabe? Não apenas na nossa casa, mas dos filhos que de repente vai ter criança que não vai ter o pai na igreja, sabe? A gente tem que assumir isso. E aí o resultado vai ser o verso 7 e o verso 8. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão seus mandamentos. Eles não serão rebeldes como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. E para concluir eu queria dizer o seguinte: se fosse fácil, o povo de Israel tinha conseguido. Mas o Salmo 78, como eu falei para vocês, ele mostra que geração após geração eles falharam nisso.
E é por isso então que ao longo dos próprios Salmo 78 tem um refrão que se repete: eles continuaram a pecar, eles foram rebeldes. Só que aí no final do Salmo, o salmista diz que Deus, ele é gracioso e ele quebra esse padrão destrutivo. Como? Ele escolhe um rei para governar esse povo. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro exaltado pelo vinho. A imaginação aqui, ó. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou a permanente humilhação. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Acontece que os filhos de Davi, a maioria deles continuou sendo rebelde, continuou pecando e continuou fazendo o povo pecar. Até que veio o derradeiro filho de Davi, o filho final de Davi, o último filho de Davi, que é Jesus Cristo. Ele é o rei que veio a esse mundo. Percebe uma coisa: Jesus não veio armado com espada, Jesus veio armado com o quê? Com palavras. É a espada que sai da boca dele. Jesus foi um mestre de contação de parábolas, de enigmas. Jesus provocava a imaginação das pessoas e forçava elas a mudarem de atitude. Lembra a parábola do filho pródigo, que eu contei aqui quando a gente falou dos homossexuais? A parábola ela termina sem final. Por quê? Porque a gente tem que dar uma resposta para aquela parábola. O que a gente vai fazer? Várias vezes Jesus fazia isso. Ele soltava a bomba e saía fora. Ele foi capaz de intencionar. Olha o que Jesus fez. Ele ensinou 12 homens, que depois ensinaram outras pessoas, que ensinaram outras pessoas, ensinaram outras pessoas. E se a gente está aqui hoje, é porque as gerações passadas, elas continuaram contando essa história. Da primeira vez que o rei veio, lembra? Ele veio montado num jumentinho. Mas a gente tem que contar a história de que o rei vai voltar. Ele vem montado num cavalo branco. Atrás dele vem um exército grande. E com o sopro da sua boca, o mito moderno é isso aqui, né? O texto lá de Apocalipse fala isso. Na verdade, Tessalonicenses fala assim: com o sopro da sua boca ele vai acabar com o mal. Uma palavra dele, o mal, a morte, as forças das trevas, todas elas vão desaparecer. E aí, IPI Novo Norte, minha oração é para que quando o rei voltar, nós sejamos encontrados fiéis na transmissão disso para as próximas gerações, para que eles conheçam o poder do grande rei, para que eles confiem no rei que vem. Eu queria perguntar para vocês: será que a gente pode estabelecer um pacto hoje de a gente continuar passando para frente essa história? Será que vocês topam assumir esse pacto, sabe, de a gente continuar isso? Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor ajude a gente, ó Pai, a manter viva essa chama, Deus, manter viva essa história que foi passada pelos nossos antepassados, ó Deus, foi passado por aqueles que vieram antes de nós, mas que agora está nas nossas mãos, ó Deus. Que as próximas gerações possam conhecer o Rei que vem, montado no cavalo, vitorioso, e que com o sopro da palavra da boca dele vai acabar com o mal, e vai estabelecer um reino de justiça, de paz, de beleza, de igualdade. Ó Pai, que nós possamos continuar isso, ó Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus, ó Pai, fortaleça a tua igreja. Amém.